Empresário de Martim Benítez mantém esperança na negociação do jogador com o Vasco. Clube argentino, a princípio, não aceita a primeira proposta dos brasileiros, mas o papo continua amanhã. Vasco está mais próximo do que se poderia imaginar. Vamos falar do time que amanhã volta à Copa Sul-Americana e um jogador que ganhou muito prestígio com Ricardo Sapinto vai falar aqui nesse AVNews. Vamos falar também dos reforços do Vasco. Teve um jogador novo se apresentando hoje e teve um outro que chegou na madrugada, está fazendo exames e pode ser apresentado a qualquer momento. Vamos falar de muitos assuntos. E o gramado amanhã, hein? Como é que vai estar? E a questão do estádio, daquele acordo com a W Torre? Parou aquela situação? A gente vai trazer esses detalhes para você, além de outras muitas notícias. Eu convido ela, que ficou com saudade, ontem não me viu, hoje está me vendo, já me deu muitos abraços. Senta aqui do meu lado, guitarrinha. Vamos curtir junto o AVNews. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite. Hoje, dia 27 de outubro de 2020. Amanhã o canal Atenção Vascaínos completando 19 meses de vida. Que prazer, muito obrigado tê-lo aqui. E amanhã tem Vasco, às 9h30 da noite em São Januário, contra o Caracas na volta da Copa Sul-Americana. O técnico Ricardo Sapinto tem algumas boas notícias, como, por exemplo, as recuperações plenas do zagueiro Ricardo Graça e do volante meia Juninho. Martim Benítez vem treinando, mas vem treinando à parte, mas vai para o jogo também. Não se sabe se começará a partida ou se pode ficar como opção para o banco de reservas. Mas, a princípio, pela importância do argentino, Martim Benítez deve começar o jogo. Quem está fora, como nós anunciamos na semana passada, o atacante argentino Germán Cano, artilheiro do Vasco na temporada. Quem vai jogar é Ribamar. Nenhum caso de Covid entre os titulares do Vasco, mas nós obtivemos hoje a informação que 2 jogadores que não têm sido relacionados para o banco de reservas sequer estão com Covid, mas não vão de maneira nenhuma fazer com que o técnico Ricardo Sapinto faça uma modificação na lista que normalmente vem sendo colocada em prática. Pelo menos foi para o jogo do Corinthians e nos últimos jogos. A lista da Sul-Americana já está definida e o Ricardo Sapinto tem esses 2 desfalques. Mas volto a dizer, de 2 jogadores que a gente não sabe quais são, jogadores que nem vêm sendo relacionados para o banco de reservas. Um jogador que ganha muito espaço é o meio-campo Carlinhos, que pode jogar de ala amanhã, pode jogar na frente. Ninguém sabe o time que realmente vai a campo. Mas o Carlinhos vem vivendo um grande momento. E ele fala como se sente, nesse instante, jogando em São Januário e jogando com a camisa Cruz Maltina. Me sinto feliz, acho que o crescimento individual vem também da ajuda dos meus companheiros. Sem eles nada disso teria acontecido. O momento não é um dos melhores para nós do Vasco, infelizmente vem acontecendo resultados que não são bons para nós, mas temos certeza que só nós podemos mudar essa situação e vamos dar o máximo pelo clube. Carlinhos fala da situação do Vasco na Sul-Americana. Qual é o espírito do grupo para jogar amanhã contra o Caracas? Sul-Americana é uma competição importante, eu acho que é o nosso principal foco agora, que já é o nosso próximo jogo. Vamos trabalhar mentalmente, já temos uma semana bastante cheia de treinamentos. Vamos dar o máximo na Sul-Americana, que é o nosso principal objetivo. E termina falando de Ricardo Sapinto, que o conhece do Standard de Liège da Bélgica. Não o conhece tanto porque, segundo o próprio Ricardo Sapinto, Carlinhos vivia muito machucado, mas é um jogador que ele gosta, porque é um jogador que joga de ala, joga na frente pelo lado, joga pelo meio, é um 8, é um 10, enfim, um jogador polivalente. E Carlinhos fala da relação com o técnico português. O Ricardo é um cara bacana, uma pessoa do bem, foi jogador, então ele leva com ele essa garra, essa vontade sempre de vencer. Ele é um cara explosivo quando quer, é um cara bacana, já mostrou isso no nosso jogo contra o Corinthians, que é um cara que gosta de pressionar, que gosta de manter a bola. É um cara que vai nos ajudar bastante nessa temporada. A equipe, como dissemos, não há nenhuma confirmação, não temos acesso aos treinos, mas de conversa dali, conversa da colar, a tendência será Fernando Miguel no gol. Na lateral direita, ou Caio Tenório começa, ou então Carlinhos será o lateral direito. Na zaga, Marcelo Alves ou Ricardo Graça, um dos dois. Miranda, a princípio, não deve começar o jogo. Castan na quarta zaga, na lateral esquerda, Neto Borges é o favorito.
No meio de campo, Andrei começa como titular. Colo Gil, o volante Gil argentino, deve ser titular também no meio de campo. Uma linha de 3 que pode ser formada por Carlinhos, se Tenório jogar na lateral direita, Martim Benítez e Thales Magno. Ou então, Juninho também tem essa possibilidade de entrar pela direita se Carlinhos for ala. Ou então, Marcos Júnior também pode começar o jogo. Se Martim Benítez não jogar, começar no banco de reservas, a tendência até é de que Juninho possa ser titular independente da posição de Carlinhos ou então Marcos Júnior. E na frente, Ribamar. É um jogo muito importante, porque rende grana. Muita gente perguntando da questão da premiação. Então vamos lá, hein? Essa segunda fase que o Vasco disputa contra o Caracas vale 375 mil dólares, 2,1 milhões de reais. Oitavas de final, se o Vasco passar, 500 mil dólares, 2,8 milhões de reais. Quartas de final, 600 mil dólares, 3,36 milhões de reais. Semifinais, 800 mil dólares, 4,48 milhões de reais. O vice-campeão ganha 2 milhões de dólares, 11,2 milhões de reais. E o campeão é o preço do Martim Benítez, 4 milhões de dólares, 22,4 milhões de reais. Deixa eu dar um recado direto aqui para você. Você já baixou o aplicativo da OneFootball? Não, na palma da sua mão, de graça. Um aplicativo muito informativo. Olha, eu mesmo, durante o dia, recebo várias notificações de Vasco, de informações que me dão ideia para a gente buscar pauta para vir aqui à noite fazer o vídeo para você. Baixe o aplicativo da OneFootball. Na descrição desse vídeo você tem ali o link, fácil, rápido e olha, tá bonito. Tá legal. E você que gosta do futebol alemão, 0800, você vê o futebol alemão gratuitamente no novo aplicativo da OneFootball. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E o adversário do Vasco, o Caracas, você está vendo aí imagens do grupo que saiu muito tarde de Caracas, na Venezuela. O voo estava marcado para 11 horas da manhã da segunda-feira e atrasou quase 10 horas, saindo de Caracas por volta de 22 horas e 40 minutos, hora de Brasília. Realmente um atraso muito grande. Você está vendo aí fotos também da delegação chegando aqui. O time chegou às 5 horas da manhã. Fez uma breve atividade. Não sabemos se foi liberada a entrada em São Januário, em função da pandemia, talvez essa restrição, a gente não teve essa informação, mas o Caracas não deve mudar muito daquela equipe que vinha jogando. Ganhou domingo pelo Campeonato Venezuelano, defende o título, venceu o Zamora por 1-0, e Velásquez deve ser o goleiro. Ferreira, lateral direito, olho nele, lateral direito que foi subcampeão, vice-campeão mundial com a seleção sub-20 da Venezuela há alguns anos atrás, muito bom jogador. Villanueva, Ózio formam a zaga, Nota Roberto na lateral esquerda. O meio-campo com Castilho, Contreras, outro jogador que também chama muito atenção. Hernandes, o 10 e capitão da equipe. Na frente, Celes, Guaurirapa e Blanco, o argentino. O jogo vai ser apitado, como nós já informamos segunda-feira no Bom Dia Gigante, por um peruano de 32 anos. Michael Espinosa tem 167 jogos apitados em competições sul-americanas em toda a sua carreira. 946 cartões amarelos distribuídos, 39 vermelhos depois de dar um primeiro amarelo. E aí dá o segundo amarelo, expulsão. E 56 cartões vermelhos diretos. Em relação a participações na Copa Sul-Americana, esse árbitro tem 10 jogos, com 50 cartões amarelos distribuídos. O Vasco da Gama vai voltar a disputar a Copa Sul-Americana depois de ter passado pelo Oriente Petroleiro. Você tem ideia dos números do Vasco nas competições sul-americanas? Pois bem, no caso da Sul-Americana em especial, o Vasco vai fazer seu 25º jogo, desde que a competição começou. São 24 partidas e 10 vitórias. O Vasco da Gama tem 160 jogos e 71 vitórias em todas as competições que envolvem a Sul-Americana, competições que até já terminaram e também competições que, em ganhando a Sul-Americana, classificam, como por exemplo o Mundial Interclubes. Na Libertadores, o Vasco, que tem 2 títulos, um da Libertadores e o Campeonato Sul-Americano de 1948, são 80 jogos, 34 vitórias. Na Copa Comebol, 8 jogos, 4 vitórias. Na Supercopa da Libertadores, 10 jogos, 5 vitórias. Na Copa Mercosul, o Vasco tem um título, 31 jogos, 14 vitórias. Na Copa Interamericana, isso mesmo, um jogo o Vasco fez até contra o DC United em 1989,
1998 envolve equipes que ganham ali na CONCACAF e na Centro-América. 2 jogos, 1 vitória. E a Copa Intercontinental, 1 jogo, 1 derrota. Além do Mundial da FIFA, com 4 jogos e 3 vitórias. Amanhã recomeça a história do Vasco na Copa Sul-Americana. E o Vasco anunciou em seu site oficial, você está vendo aí a foto, a contratação do lateral direito Léo Matos, jogador de 34 anos de idade. Ele já foi ao CT, você está vendo aí a foto dele do lado do portão do CT. O Léo Matos, que sempre teve muita vontade de jogar no Vasco da Gama. Ele fez os exames, você está vendo aí imagens, fez exames, vestiu o uniforme do Vasco para o treinamento e foi para o campo. Logo depois, foi recepcionado pelo capitão do Vasco, Leandro Castan, e também pelo técnico português Ricardo Sapinto. Léo Matos falou à Vasco TV e nós vamos reproduzir aqui. Primeiro fala sobre essa recepção do capitão e do treinador Cruz Maltino. Pô, cara, especial, é bom ser recebido bem pelas pessoas. Eu sou um cara que tenho facilidade em relacionamento, então assim, ser recebido pelo treinador e pelo capitão do time é muito bacana, isso gera já confiança desde o início, que a gente vai chegar bem e vamos trabalhar junto para poder conseguir levar o Vasco onde ele merece, as vitórias e títulos. E Léo Matos deixou uma mensagem ao torcedor vascaíno da expectativa dele de fazer muito bem o seu papel aqui no Rio e poder ajudar o Vasco a conquistar vitórias e títulos. Fala, torcida vascaína, sou o Léo, novo reforço do Vasco. Estou chegando hoje muito feliz, muito satisfeito, me sentindo privilegiado de estar vestindo essa camisa. Pode contar comigo para o que for, eu vou tentar fazer o máximo para poder dar muita alegria para vocês. Mas será que ele realmente é um grande jogador? Bom, nós fomos buscar alguém que, para mim, é palavra final, porque foi um grande lateral direito da história do Vasco, tem um biotipo muito parecido com o que tem hoje o Léo Matos. É alto, é forte, bate bem na bola, faz bons cruzamentos, pelo menos as indicações do Léo Matos são essas. E tem um outro agravante. O filho dele joga na Grécia e ele mora na Grécia. Faz aí Grécia, Porto Alegre, porque é de Porto Alegre. Paulo Roberto, grande lateral direito, bicampeão carioca, 1987-88, formando uma grande zaga. A Cássio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, uma das mais famosas zagas do Vasco. E o Paulo Roberto fez questão, porque conhece muito o futebol do Léo Matos, o acompanhava no PAOK, de nos mandar um áudio. E a gente fez a pergunta que o torcedor quer fazer. Vem cá, Paulo Roberto, Léo Matos é bom jogador? Vai ajudar o Vasco? Fala, Paulo. Eu penso que o Léo Matos é um grande jogador, um jogador que tem muita experiência de jogar há muito tempo na Europa e tenho certeza que foi uma boa contratação do Vasco, vai somar muito, vai ajudar no Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem boa técnica, chuta bem, né? Tem bom cruzamento, tem bom cabeceio, não tem muita velocidade, mas é um jogador que sabe os atalhos do campo pela sua experiência, e eu tenho certeza que vai ser de grande acréscimo pro Vasco. Eu tenho certeza que vai dar certo e vai ajudar o Vasco a sair dessa fase aí no Campeonato Brasileiro. Desejo boa sorte pro Léo aí, que ele possa, né, fazer no Vasco tudo que ele fez nesse tempo que ele esteve lá na Europa, com a sua experiência e principalmente com a sua força, com a vontade, que é um grande profissional. E como nós informamos ontem no Twitter, já estava voando para o Rio de Janeiro, chegou na madrugada de hoje o atacante Gustavo Torres, de 24 anos. Foi de manhã ao CT, foi fazer exames, fez exames no CT e à tarde foi fazer exames clínicos numa clínica fora do centro de treinamentos do Vasco. Estando aprovado, estando ok, até o momento em que gravávamos esse vídeo, não tinha nenhuma confirmação de que o jogador estava oficialmente contratado pelo Vasco, mas a informação é de que, a princípio, está tudo certo e o Gustavo Torres deve assinar. O jogador que vai ficar até o final do ano que vem no Vasco da Gama. Hoje saiu uma informação de que o Vasco teria despendido $150 mil pelo empréstimo do jogador e que o passe dele estaria fixado em $2 milhões. Pois bem, eu procurei duas figuras para a gente poder esclarecer. O VP de futebol, José Luiz Moreira, e o VP de finanças, Carlos Leão. E ambos me deram a mesma informação. Não há nenhum valor pago por empréstimo. José Luiz Moreira desmentiu essa informação e o Carlos Leão disse: por aqui não passou absolutamente nada. Então a informação, a princípio dada, vinda da Colômbia, de um empréstimo pago de $150 mil, foi desmentido pela direção do Vasco.
Já participou da promoção da 1xBet da primeira vez para ganhar a camisa? Não ganhou ou não participou? E olha, final, mais ou menos ali meados, final de novembro, a gente vai fazer um novo sorteio. É muito simples. Você vai aqui no primeiro comentário, tem lá o link da 1xBet. Você clica, você faz o seu cadastro, faz um depósito de R$25. Printa, manda pra gente, vascaínosatencão@gmail.com, e você vai concorrer a prêmios oficiais do Vasco da Gama. Camisas oficiais, camisas de concentração, camisas de treino. A gente faz o sorteio aqui ao vivo para você poder receber. É um prazer ter a 1xBet como nossa parceira nessa promoção. E é um prazer também poder presentear você. Tá esperando o quê, hein? Venha para ganhar seus prêmios aqui na 1xBet. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Antes da gente falar nesse bloco da situação de Martim Benítez, deixa eu esclarecer uma situação. Eu hoje perguntei ao André Araújo, do Departamento de Registros do Vasco, sobre a situação do Léo Matos para a regularização. Vocês devem se lembrar, há 2 semanas eu informei a situação de Ricardo Sapinto e de Leonardo Cologil. Fui na informação dada pelo André. E ele deixou bem claro, até falou isso comigo hoje. Você deu a informação certa, mas para cidadãos comuns, estrangeiros. Mas no futebol existem aí os seus caminhos, os seus atalhos. Perguntei do Léo Matos e ele me deixou claro, não é uma situação fácil. Temos que registrá-lo até sexta, 18 horas, para ele poder ter condição de jogar contra o Goiás, estar à disposição do Ricardo Sapinto. É da Grécia, é distante, a documentação demora, mas a gente está tentando. Mas pode ser que ele não esteja em condição para o jogo do Goiás. Vamos então à situação do Martim Benítez. Para a gente explicar ao torcedor. Hoje saiu uma informação vinda da Argentina e agora recentemente também dada pelos companheiros da Globoesporte.com de uma recusa do Independente à primeira proposta do Vasco. O Vasco fez uma proposta na semana passada, encaminhada pelos empresários. Eu ontem falei com o Adrian Castellano. Ele me disse, estou muito otimista, amanhã vamos ter uma reunião, que seria hoje. Hoje ele me avisou que não teria reunião por conta de um problema, ao que parece um dirigente ou uma pessoa próxima ao presidente do Independente com Covid. Acabou que a coisa foi adiada para amanhã. E amanhã vai ter uma reunião para se discutir uma melhoria da proposta, porque a primeira proposta não que tenha sido recusada, mas está em discussão. O Vasco fez uma proposta sim de 50% e não dos 60%, 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais. Chega aí em torno de 17 a quase 18 milhões de reais a proposta do Vasco, dando uma entrada, uma folha salarial que foi discutido com os atletas, que deram ok em função até da importância do Martim Benítez para o time nesse momento, o Vasco pegando esse valor, dando de entrada e fazendo um parcelamento. Alguns aspectos, e eu falei com o Adrian Castellano hoje, são muito importantes. Primeiro, a vontade do jogador. O jogador está fazendo uma força incrível, ele não quer voltar para a Argentina, ele quer continuar no Rio de Janeiro, filha e esposa extremamente adaptadas. E ele, obviamente, se pintar uma proposta grande, milionária, a grana tem que ser muito boa para que ele saia do Rio. Mas hoje a preferência dele é aqui e ele está pesando demais. Um outro aspecto, a vontade do agente. O Adrian Castellano tem uma relação muito próxima ao Vasco, ao José Luiz Moreira. E agora, recente, fizeram um negócio no Leonardo Gil, o que ainda aumenta mais esse vínculo. Um outro aspecto, a revenda. Martim Benítez estava no ostracismo no Independente, está jogando aí desde agosto praticamente, julho, agosto no Vasco, e se valorizou demais. O Vasco é uma grande vitrine e o Vasco está dando um percentual ainda mais para o Independente nessa negociação futura. E o Vasco sendo uma vitrine, um jogador que hoje é pedido 4 milhões, se você colocar aí na proporção chega a 10, 11 milhões de dólares o passe total, vai valer muito mais em função da valorização, ele fazendo um bom campeonato também em 2021 pelo Vasco da Gama. Uma outra situação, o clube, o Independente, está quebrado. E aí tem a questão do Vasco fazer uma oferta daquele tipo, olha, você não tem nada, será que não vale a pena? Mas aí vem o contra, porque pode ter sim uma proposta grande. Há sim uma proposta na mesa, que eu soube que é uma proposta da Turquia, porque a Turquia estaria interessada. O problema é que realmente o jogador quer ficar no Brasil, quer jogar no Brasil, tem 26 anos e quer fazer um momento bom aqui no Brasil. Isso realmente está pesando. Mas o Independente não quer saber. O Independente quer a grana. A reunião de amanhã vai ser para se chegar a um denominador comum. Torcedor do Vasco já fica hoje preocupado, poxa, não vai rolar. É bom lembrar, o Vasco tem até o dia 15 de dezembro para fechar essa negociação. Se não acontecer agora, de repente, está muito próximo. Fez uma proposta de 50, eles pediram
pediram 60, de repente pode-se chegar a uma outra situação, pode-se ter um outro dinheiro, uma outra grana para tentar melhorar, quem sabe. Tudo vai ser discutido amanhã, mas amanhã, e aqui estou confiando na palavra do empresário, no Adrian Castellanos, que sempre deu as informações corretas a todos nós aqui do canal Atenção Vascaínos. Não tenho porquê de dizer não. Ele me disse, vamos continuar conversando. Estou muito otimista. Acho que realmente podemos fechar o Martim Benítez com o Vasco. Então vamos esperar. Pode ser que a coisa prolifere, pode ser que a coisa ande e a gente vai estar em cima amanhã, durante a nossa programação, até a hora do jogo Vasco da Gama e Caracas. Eu hoje fui correr atrás de uma outra informação, por curiosidade, em relação à questão do novo estádio do Vasco. Aquele projeto que foi lançado e que foi apresentado com o pessoal da W Torre. E eu fui atrás do Pedro Seixas, o VP de Obras e Engenharia, para saber em que pé estavam as situações. E o Pedro me passou alguns detalhes importantes. As reuniões têm sido diárias, às vezes 2, 3 reuniões para fechar tudo num ritmo acelerado para agilizar esse processo. Existem 3 frentes. A primeira frente, que é uma das que dá mais trabalho, talvez a mais trabalhosa, seja a jurídica, que tem um foco de regularização das matrículas dos imóveis que formam o terreno. Esses imóveis foram adquiridos ao longo das décadas, mas nunca foram remembrados. É exatamente esse termo técnico para unificados, remembrados. São mais de 50 imóveis com registros em situações diferentes. Alguns nunca foram passados para o nome do Vasco, alguns têm pendências de tributos e outros têm pequenas penhoras. Tudo isso precisa ser resolvido e o trabalho, nesse momento, é nessa direção. O segundo aspecto, parte técnica, trata-se de arquitetura e engenharia. A W Torre analisou o projeto, sempre muito elogiado o projeto pela W Torre, e trouxe sugestões para mudar, com base na experiência que tem nessas operações. O objetivo é ganhar eficiência, querendo melhorar a experiência para o torcedor e principalmente reduzindo custos. No momento, se discute soluções para as sugestões que envolvem, por exemplo, a questão dos acessos, estacionamento, quantidade e localização de bares e também de banheiros, além de outros. E um terceiro ponto, uma terceira frente, é a frente financeira. Está sendo tratado o contato com investidores, com fundos de investimento, além de outros interessados. O papo, segundo me disse o Pedro Seixas, está evoluindo muito bem, mas não se pode citar nenhum nome. A situação hoje envolvendo esse estádio, que foi lançado pela gestão Alexandre Campelo, é essa. Se a coisa vai mudar depois da eleição, não se sabe. Mas hoje temos que trabalhar com essa notícia. Há um acordo do Vasco com a W Torre e, em função disso, está se fazendo essa análise dessas 3 frentes. A parte técnica, a parte jurídica e a parte financeira. Assim que a gente tiver alguma novidade, a gente vai trazer para você, assinante do canal Atenção Vascaínos. Quem não gosta de desconto? Quem não quer pagar menos, com até 90% de abatimento em ótimos serviços? Qual a empresa não gostaria de ter seu nome divulgado sem custo para milhares de clientes e apenas pagando se vender? Fácil responder. www.indiourbano.com.br. Somos um canal facilitador, com ofertas em centenas de serviços, pagamentos rápidos e facilidades para adquirir descontos e promoções. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou, comprou. E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato. Para a gente concluir esse AVNews, eu quero trazer uma informação a respeito do gramado de São Januário. Cobrei hoje de 2 pessoas da Greenleaf. Como é que vai estar o gramado amanhã? Vai estar um pouco melhor, me disseram. O gramado vai estar bom mesmo dia 8 para o jogo do Palmeiras. Mas sem os treinos em São Januário, a tendência é que a coisa acelere, me disseram os 2. Vamos continuar na cobrança. O Sub-17 do Vasco, você está vendo fotos aí, goleou o América de Minas Gerais por 4-1 pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Marcos Paulo fez 2 gols, um de Juan Batata e outro de Gustavinho. Próximo jogo dia 31 contra a Chapecoense lá em Chapecó. E nessa quarta-feira tem jogo do Sub-20. O Vasco decide a classificação na Copa do Brasil contra o Motoclube do Maranhão. Empatou em São Luís em 2-2 e agora precisa vencer para passar de fase. É um jogo sempre muito complicado. Copa do Brasil é uma competição
perigosíssima. Muita sorte amanhã aos meninos da Colina. Bom, eu quero pedir um apoio a você, porque da outra vez você ajudou ela demais. Ela é vascaína, é querida Milena Telhado. Vai dar um recado hoje, vai dar um recado amanhã, vai dar um recado quinta, sexta-feira ela entra numa final. E eu conto com o seu apoio para a Milena Telhado. Ela tem um recadinho para você. Manda, Milena. Oi, gente do Atenção Vascaínos. Aqui é a cantora Milena Telhado. Eu tô passando pra pedir mais uma vez a ajuda de vocês. Eu tô na final do concurso de talentos que eu tô participando e a próxima votação começa na sexta-feira, essa sexta-feira. Então eu queria pedir pra vocês me seguirem no Instagram, @Milena Telhado, que na sexta eu vou postar o link pra todo mundo me ajudar votando bastante, que eu com certeza vou conseguir. Vascaíno ajuda Vascaíno. Gente, muito beijo pra vocês que acompanham a Atenção Vascaínos. Obrigada. É isso, gente. Vamos apoiá-la, hein? Amanhã no Bom Dia tem um recado dela. Na quinta-feira também vai ter no AVNews. Na sexta-feira. Amanhã tem jogo à noite, por isso que vai ser no Bom Dia. Mas a gente espera que ela possa mandar esse recadinho para que você a apoie nessa final aí, nessa audição final que é muito importante para ela. Agora, hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você pode procurar pelo e-mail, pelo site. Está passando aqui embaixo. Os telefones, todas as promoções. O grande Cristiano. Um abraço, Cristiano. Adoro um abraço esse homem. Faz um trabalho muito legal para dar segurança à sua casa, ao seu apartamento, ao seu condomínio. Um abraço hoje especial para o meu sogro, querido Mauro Rodrigues da Cunha, que tem 90 anos de idade completos hoje, nesse 27 de outubro. Fiz questão de conversar com ele por telefone, por conta do distanciamento. Realmente dói demais ficar longe de uma figura tão querida como meu sogro. Quero mandar um beijo, um abraço. Provavelmente ele vai saber, mas não vai ouvir. Já não está tão bom assim de ouvido, mas tem uma cabeça como poucos. 90 anos de idade, sempre perguntando: e o Vasco, quando joga, Flávio? Sempre com a sua preocupação. Doutor Mauro, um beijo. Parabéns por atingir 90 anos de uma forma tão lúcida, tão bacana e que influencia a toda a família. Muita saúde, muita paz. É isso, gente. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o JP Escofano. E à noite tem Vasco e Caracas. Às 9h30 da noite a bola rola em São Januário. A partir de 20h45, o time completo. Bismarck, Vaguinho, eu, JP, Mariana, Emerson, todo mundo na resenha do pré-jogo e no pós-jogo. Quem sabe, para analisar uma boa vitória do Vasco. Está na hora da gente quebrar esse jejum aí. 9 jogos sem vencer. Isso não é Vasco. A gente precisa vencer amanhã e a gente vai vencer. Curta também as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!